Política externa, o Brasil tem que atuar de que forma em relação aos Estados Unidos, essas tarifas que são anunciadas, agora tem essa notícia do fim de semana que nós abordamos mais cedo aqui, do veto à carne brasileira pela União Europeia. Tem que ser uma política mais agressiva, o Brasil tem que se posicionar, ou na tua avaliação nós precisamos dançar conforme a música porque não somos tão fortes quanto outras economias mundiais? Ela respondeu para mim. Infelizmente, por mais que muita gente... O Lula fica vendendo essa história de soberania. Não tem soberania nenhuma. O Brasil depende da China para ter grana, vendendo soja e minério de ferro. A situação humilhante que o Brasil tem com relação à China. A China está falando em construir a ferrovia que liga Ilhéus a Xangai para levar de vez as commodities nossas. E ela mesma investiu, ou seja, não tem nem dinheiro para fazer ferrovia aqui. Situação humilhante. E ainda mais humilhante a situação com os Estados Unidos, que o governo Trump despertou para a América Latina. E aí o Trump virou para o Brasil e falou: baixa a bola aí na tua relação com a China. É o seguinte, nossa relação comercial está desproporcional, vai corrigir isso aí e ainda estou de olho nas tuas terras raras. Aí sabe o que o Lula está tendo que fazer? Está tendo que sentar e conversar sem muita moral. A situação do Lula é humilhante, porque ele não pode discordar da China, porque a gente exporta para a China, e do outro lado ele vai ter que se submeter ao Trump. Então, o que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem uma posição que ela, vamos dizer, nos permite negociar bem. É a questão das terras raras. Porque os Estados Unidos precisam disso. Os Estados Unidos hoje estão numa posição de fraqueza com as terras raras. Para aquela que estamos assistindo, né, essas terras raras que são minérios especiais, aí na tabela, parte de baixo da tabela periódica, disprósio, neodímio, um monte de nome esquisito, parece nome de remédio. Um jato F-35, que é a base do sistema de defesa e ataque do governo americano, ele usa 0,5 tonelada de terras raras. E os Estados Unidos não produzem e processam nada disso. E a China tem. Tudo. Não, eles compram tudo da China. Ou seja, a China olha, os jatos de guerra americanos, os drones americanos, são todos feitos com material chinês. Os Estados Unidos precisam montar a cadeia própria. Quem tem 20% da reserva global? E quem está no continente deles é o Brasil. Então o Brasil precisa usar essa posição para falar: você quer conversar, Estados Unidos? Então vamos montar a cadeia inteira das terras raras aqui. Vocês, a União Europeia, o Japão, que está precisando também, a Taiwan, que faz os semicondutores. Traz a cadeia para cá, num projeto de 10, 20, 30 anos, da gente começar a extração, o processamento, e aí fazer turbina de avião aqui, fazer bateria, fazer drone aqui, e aí a gente faz parte de uma cadeia global de produção, assim, com muito valor agregado, que é necessário aos Estados Unidos, que é necessário à União Europeia, e aí que reposiciona o Brasil nesse jogo. Só que não dá pra gente negociar igual o Lula tá negociando, com uma faca no pescoço e querendo fazer showzinho. Ainda nesse capítulo internacional, recentemente tivemos a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso gerou um debate aqui no Brasil que dividiu até especialistas que normalmente estão do mesmo lado da tese, né? Então, muita gente ficou perdida, falou: será que eu devo apoiar isso? Será que vai ser bom ou vai ser ruim? Na tua visão, é bom ou ruim? Quase indiferente. Há um elemento bom no sentido de que as pessoas estão se tocando que o problema é muito grande, a ponto dos Estados Unidos terem falado: olha, isso aqui são organizações terroristas. Do ponto de vista da cooperação internacional, a gente vai ter que fazer, por exemplo, a Polícia Federal Brasileira tem um acordo de cooperação com a CIA, ela tem com o FBI. São instituições diferentes. Agora, do ponto de vista da execução, para derrotar o PCC e o Comando Vermelho, o governo brasileiro vai ter que atuar. Não são os americanos. O problema é que os bolsonaristas lá ficaram vendendo: agora vai dar certo. Vai dar certo o quê? Você vai chamar os americanos para virem resolver um problema nosso? Novamente, aquela coisa da constante humilhação do Brasil. Esses caras ficam humilhando o Brasil. O Lula humilha o Brasil quando vai lá nos Estados Unidos e fica negociando terra rara por conta de uma fraqueza interna dele, de projeto dele, que ficou puxando o saco da China. E do outro lado, o Flávio Bolsonaro vai lá comemorar. Trump, tira uma foto igual, sabe, um cara que tinha foto com o Neymar, com um ídolo. Tô aqui com o Trump. Que isso? Você pretende ser um chefe de Estado e tá tirando fotinho patética, tentando se apropriar de uma decisão que não veio deles, e uma decisão que pra nós é indiferente. Desculpa eu me estender nisso. Flávio Bolsonaro é do Rio de Janeiro. Ora, o que ele fez pela segurança do Rio de Janeiro todos esses anos? Ele estava apoiando agora o Bacelar, que foi assim, a Polícia Federal colocou, é o representante político do Comando Vermelho na política carioca. O Flávio apoiava ele, apoiava o TH Joias, que era do Comando Vermelho, e aí vem ficar falando: não, agora os Estados Unidos vai salvar. Os Estados Unidos levariam o Flávio preso num contexto desse. Renan, ainda sobre segurança pública, acho que é um dos assuntos que hoje mais incomodam, né, a população. A gente noticia aqui, terrível, essa situação que vivemos. Muitos lugares do Brasil não podemos andar com o celular na mão, temos que tirar a aliança quando vamos sair de casa para evitar algum susto maior. O que dá para fazer prático, de forma prática, no começo de uma gestão em relação à segurança para mudar isso aí? Olha, esse é o
Esse é o sonho, a coisa que eu mais imagino no início da nossa gestão. Primeira coisa, na transição, na virada do ano de 2026 para 2027, eu tanto vou passar a reforma fiscal, quanto eu vou aumentar ainda mais todas as penas para crimes violentos. Por quê? Aumentando todas as penas para crimes violentos e tratando, vamos fazer um enquadramento nosso, não americano, como inimigos, né, que é um conceito do direito de um autor alemão que chama Günther Jacobs. Direito penal do inimigo. O famoso direito penal do inimigo. Eu vou enquadrá-los de maneira diferente para que a pessoa que faz parte de uma facção perca, por exemplo, a presunção de inocência. Então, se você está aqui em São Paulo, a gente tem o Smart Sampa. O que é o Smart Sampa? É um sistema de câmeras. Se um sujeito que está enquadrado como membro do PCC, não importa se ele é contador do PCC e trabalha na Faria Lima, ou se ele é um vapor, ou ele é um cara que anda com metralhadora em Paraisópolis, se a câmera pegou, a polícia já pode ir lá pegar ele na hora. Ele não tem presunção de inocência, é inafiançável, não tem progressão de pena, ele já vai para a cadeia na hora. Então, com isso, o Estado fica armado, do ponto de vista institucional, para fazer o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? No dia 5 de janeiro eu tomo posse. Dia 6 de janeiro eu estou em Santa Quitéria, no Ceará, e eu vou começar a colocar em estado de defesa, que é tipo uma GLO, só que com algumas, vamos dizer, características a mais, certas cidades, bairros ao redor do Brasil que estão tomados pelo crime organizado. Não é botar o Brasil em estado de defesa, é botar estes lugares para que a polícia, junto com o governo federal, entre, prenda todas essas figuras, liberte as pessoas que moram ali e aí a gente começa a retomar o território nacional. E aí a gente vai fazer uma limpa que a gente nunca viu. Eu preciso fazer, senão eu falhei como presidente, no final do primeiro ano a pessoa se sentir segura para andar com o celular no meio da rua, e todos os bairros brasileiros estarem livres do crime organizado. Se eu fizer isso, aí eu entro na fase 2 do meu governo, que é a desfavelização do país. É mais ou menos que nem o Bukele fez lá em El Salvador? É muito parecido com o que o Bukele fez. A questão é que é em uma escala muito maior. O Salvador é como se fosse um bairro em São Paulo. E a Constituição brasileira? Vai ter gente que vai falar que as garantias não estão preservadas aí. Não, porque o direito penal do inimigo, ele é perfeitamente compatível com a Constituição brasileira, com os princípios constitucionais que estão, por exemplo, colocados ali como cláusula pétrea. Uhum. E existem distinções já no direito penal nosso. Então, não há um problema em receber não só o direito penal do inimigo, como em aumentar penas. A questão toda que nós temos é um problema de execução das políticas públicas na área de segurança. As penas são muito baixas, as leis de execução penal no Brasil elas são amigas da bandidagem, então um cara pega uma pena de 20 anos, cumpre 7 e já sai. Então, os juízes no Brasil, eles têm, vamos dizer, uma subjetividade muito grande. Ou seja, o juiz decide da cabeça dele. Aí acontece o que aconteceu com o caso do Henri Borel lá no Rio de Janeiro. Uma juíza feminista, é machismo prender ela. E obrigou o tribunal eu nunca vi um negócio desse, obrigou os jurados a alterar o voto deles. E isso é coisa de um país doente. Essa subjetividade não pode acontecer. Agora, por mais que as leis sejam modificadas nesse campo, aumento de pena, polícia, GLO... Existe um ponto da legislação penal que parece imutável e nós não entendemos por que, apesar de uma pressão da população, que é a questão da maioridade penal. Sim. Vai pra frente? Óbvio. Tem que ir. Óbvio. Assim, quando você... Olha, eu não sei se eu tô me estendendo aqui, eu adoro esse tema. Tem um estudo da GV, o pessoal só dá um Google, de 2007, tá? Que mostra que existe uma correlação fortíssima entre a ausência da figura paterna e o cometimento de crimes pelos jovens. Ou seja, um jovem tende a cometer crimes, o jovem que comete o crime, que vai parar numa FEBEM, a relação dele com a ausência do pai é maior do que a relação, por exemplo, de desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social e a pobreza interferem menos nesse jovem cometer o crime do que ele não ter um pai presente. Nós vamos precisar fazer um trabalho muito claro, e as pesquisas mostram isso, em atuar nas periferias, onde tem a maior parte desses meninos, porque inclusive a gravidez na adolescência incide mais nas periferias, nas favelas, em cidades pequenas no interior do Nordeste. Nós vamos atuar nesses lugares já com, fim da maioridade penal, mas 2, trabalhando já nas escolas para recuperar esses meninos e dar um atendimento psicológico para separar eles, porque eles são garotos que estão numa condição especial. O garoto que comete o crime violento, quase sempre, 80% dos casos, ele não tem o pai. O pai abandonou ele, vem de uma relação complicada. E nós vamos chamar a sociedade civil, igrejas, ONG, auxílio psicológico nas escolas, já para focar nesse cara. Para fazer o trabalho preventivo, mas tem que ter junto a punição. Porque hoje está muito barato para uma facção criminosa você morreu um bandido em combate, ou uma pessoa foi trabalhar qualquer coisa, pega um menino com 15, 16 anos e coloca ele para trabalhar na operação. Tá fácil. A gente vai dificultar e vai inviabilizar esse modelo de negócio, porque é um modelo de negócio muito bom para eles. Foi muito fácil.